Tá saindo o som? Legal? Podemos? Beleza. E aí? Estão sobrevivendo? Tem que ser, né? Puxado, né? Não, mas tá valendo, tá valendo. É legal. Sei que a gente, tá num domingão aí, né? Cansativo, essa pegada assim, mas todo conhecimento é válido, né? E é isso aí. Vamos começar agora com a parte de raciocínio lógico, tá? Na mesma metodologia que eu estava fazendo com matemática lá no começo do aulão de hoje. Tentando sempre olhar a parte estratégica, dando alguns bizus, macete, tá? Pra gente ganhar uma certa agilidade, beleza? O pessoal que está no online aí também, sejam todos bem-vindos. Sei que mudou o link aí no meio da transmissão, mas agora a gente está de novo aí, tá? E vamos que vamos. Olha só, a nossa primeira questão, olha só o que ela está falando. Ele fala assim, ó, as proposições P, Q e R a seguir referem-se a um ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. João e Carlos não são culpados. Olha aqui agora, Paulo não é mentiroso. E a R, ele fala assim, Maria é inocente. Considerando que não X, né, representa a negação da proposição X, julgue o item a seguir. A proposição, se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada, pode ser representada simbolicamente por... E aí, se você prestar atenção, é uma questão que caiu agora na prova da Polícia Federal, tá? E é bem tranquila. O que tu precisa identificar nessa situação aqui, ó? Tu vai pensar da seguinte maneira. Primeira coisa, ele quer saber se pode ser representado simbolicamente. Tu tem que identificar qual que é o conectivo lógico que está na proposição. Então, você identifica, ó. Tu tem aqui, ó, o C. Então, tá vendo aí? Quando você identifica o conectivo lógico, tu tem que lembrar a representação simbólica dele. E aí eu tenho, quais são os conectivos lógicos que eu tenho? E, ou, C e somente C, e o C então. E tu tem que lembrar a representação simbólica de cada um, tá? Para poder tu saber se isso aqui é verdade ou não, tá? Vamos lá. Aí tu tem assim, ó, tu tem o E, né? Tu tem o ou, tu tem o ou, tu tem o C e somente C, ou o C então. E tu tem agora, por final, C e somente C. Beleza? Para você lembrar como que são as representações simbólicas de cada um, tem um macete que eu gosto de falar para o pessoal quando a gente está tendo aula nas turmas regulares, que é assim, pode ser um pouco ridículo, estranho, mas a galera que já teve aula comigo sempre lembra na hora da prova. Aí tu faz lá no cantinho, quando tu chega na hora da prova, tu faz. Por quê? Porque vai te ajudar para esse tipo de questão. Esse tipo de questão são questões assim que faz tu ganhar tempo na prova. Por quê? Porque tu tem que lembrar dos macetes. Aí tu vai lembrar assim, ó, tu tem o E, ou, C então e C somente C, né? Para tu lembrar como que é a representação simbólica, tu vai lembrar assim, ó, E, ou, C então, C e somente C. Só não vai, pelo amor de Deus, ficar fazendo isso dentro da sala de aula toda hora que tu olhar uma questão. Senão o fiscal pode brigar contigo, pode olhar para você e falar que tu está tendo um treco, sei lá, qualquer coisa. Vai ser estranho, né? Mas faz no cantinho. Chega, se tu tem dúvida ainda nisso aqui, faz no cantinho. Chega lá, senta, escreve, a prova é tua. Tu pode rabiscar tudo que você quiser na tua prova. Só não faz isso na hora de passar para o gabarito oficial. Fechou? Então, ó, lembrando disso, tu vai colocar E, ou. Aí tu já coloca embaixo, ó. Ou, ó. C, então, C e somente C. Seta para os dois lados. Sabendo disso aqui, o que vai acontecer agora? Basta você olhar qual o conectivo lógico que tem aqui, ó. Seta para um lado e para o outro, C e somente C. E, na verdade, a gente tem o C, então. Então, essa questão está o quê? Errada. Beleza? Uma questão super simples, tá? Bem tranquila. Vamos para a próxima. Nessa próxima aí, ele fala o seguinte, ó. Ele diz assim, ó. Julgue o seguinte item relativo à lógica proposicional e à lógica de argumentação. Se P e Q são proposições simples, então a proposição, aí ele te dá essa proposição, né? É uma tautologia. Primeira coisa, você tem que lembrar o que é uma tautologia.
Ele fala que isso aqui, ó, é uma tautologia. Quando que eu tenho uma tautologia? Quando o meu resultado for sempre o quê? Verdadeiro, exatamente. Então, ó, para ser tautologia, o meu resultado tem que ser sempre verdadeiro. Fechou? Lembra disso. Aí, ó, vamos continuar. Isto é, independentemente dos valores lógicos de V ou F atribuídos a P e Q, o valor lógico, e aí ele te dá a proposição novamente, será sempre verdade. Ou seja, ele nada mais fez do que afirmar que vai ser sempre uma tautologia, correto? Ele fala para você que vai ser sempre verdade. Como que tu vai analisar essa questão? Geralmente as pessoas pegam esse tipo de questão aqui, ó, e montam o quê? Tabela verdade, para saber se sempre vai dar resultado positivo, correto? Mas tu não vai perder mais tempo agora, tu vai pensar estrategicamente. Esse tipo de questão, você tem que olhar para o conectivo lógico dela, tá? E lembrar de quando que as combinações vai ser verdadeira. Por exemplo, como que tu vai fazer? Por exemplo, conectivo E, tu tem lá ó, A e B. Tu tem A ou B, né? Aí tu tem ou A ou B, tu tem se A, então B, e tu vai ter agora aqui, ó, A, C e somente CB. Você precisa lembrar quando que isso aqui é verdadeiro, quando que a combinação de valores é verdade, para responder esse tipo de questão aqui. Por que eu estou falando isso? Para tu não ter que ficar montando tabela verdade. Você vai apenas olhar para o conectivo lógico aqui, ó. Olha só a sacada. Quando que o conectivo E vai ser verdade? Quando tudo for verdade. Entendeu? Então, ó, quando que o conectivo E é verdade? Quando for o quê? Tudo verdadeiro. Só por isso aqui eu já consigo matar essa questão. Eu vou mostrar o resto, mas só por isso aqui eu já consigo matar a questão. Ou não? E aí? Aí que está o detalhe, ó. Vamos pensar da seguinte maneira. Ó. Pensa comigo, tu tem o conectivo E aqui, não tem? Quando ele fala que tem que ser 100% verdadeiro, e ele afirma para você aqui que independentemente dos valores lógicos V e F atribuídos, vai ser sempre verdade, pensa comigo, quando esse Pzinho aqui, ó, for falso, o que acontece? Vai ser falso, filho. Ou seja, já quebra toda essa questão aqui. Vocês entenderam a ideia? Então, ó, quando o meu P assumir valor falso, acabou a questão. Por quê? Para ser verdade o conectivo E, eu preciso que tudo seja o quê? 100% verdadeiro. E aí tu não precisa ficar fazendo tabela verdade, tá? Esse tipo de questão tenta fugir sempre nessa mentalidade. Beleza? É uma maneira estratégica de você estar respondendo. Tem que ser tudo verdade. O conectivo E aqui, ó, pelo menos um tem que ser verdadeiro, tá? Pelo menos um tem que ser verdade, ó. O conectivo ou aqui, ó, o conectivo ou, valores lógicos tem que ser diferentes, tá? Valores lógicos diferentes. Então, eu vou colocar assim, ó, diferentes, beleza? O conectivo C, então, eu vou pular e vou vir para esse cara aqui, ó. Por quê? Porque eles são antagônicos. Aqui, ó, no ou, os valores lógicos são diferentes. No C e somente C, os valores lógicos são iguais. Isso aqui para poder dar verdade. Então, ó, valores lógicos iguais. E agora nós temos o queridinho da lógica aqui que eu sempre falo. Ó. É o C, então. Ele é o mais diferente, é o que mais cai nas provas, tá? Por quê? Porque ele dá dor de cabeça em algumas situações. Por exemplo, nós estamos vendo quando é sempre verdade, tá vendo aqui? Sempre quando é verdade. Nesse cara aqui, ó, eu vou te mostrar quando ele é falso, porque o resto tudo vai ser verdade dentro da tabela verdade. Entenderam qual que é a ideia? Então a gente vai lembrar dele como sendo falso. Quando que ele é falso? Verdade e falso. Verdade e falso, exatamente. Quando eu tiver verdade e falso. Toda vez que eu tiver verdade e falso, isso aqui vai dar sempre falso no conectivo C, então. E aí você tem que lembrar que muita gente lembra disso aqui através daquele macete, né? Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Lembra disso? Vera Fischer é falsa. Conectivo C, então, Vera Fischer é falsa. Beleza? Só a título de curiosidade para a gente poder relembrar sobre aquilo ali. Legal? Então, beleza. Vamos lá. Então, aqui o nosso gabarito está errado, beleza? Vamos prosseguir.
Próxima questão. A próxima questão, ele fala assim, ó. Considere as seguintes proposições. Se Jorge fala, então Mateus fica quieto. Mateus fica quieto ou Ana é bonita. Se 1 é verdadeiro e 2 é falso, infere-se que... Olha só, a questão, o enunciado aí, ele está te impondo uma valoração. Você está vendo isso? Ele está impondo a valoração para você. Quando ele impõe essa valoração para você, o que tu tem que fazer? Tu vai ter que atribuir os valores para as proposições, senão tu vai errar a questão. Então, o que tu vai fazer? Tu vai fazer assim, ó. Ele fala, 1 é verdadeira, então tu vai ter que atribuir o valor verdade aqui para ela. E 2 é falso. Ele quer que o valor lógico dessa segunda proposição seja falso, beleza? Aí agora a gente vai olhar os conectivos lógicos e saber quando que é verdade e quando que é falso aquilo ali. Vamos lá. No primeiro aqui, ó, meu conectivo lógico, eu tenho o C. Então, eu quero que isso aqui seja verdade. Eu não consigo definir ainda. Lembra que a gente aprendeu quando que é falso? Né? Vamos para debaixo agora para ver, ó. Conectivo ou aqui, ó. Quando que o conectivo ou é falso? Não. Ó, o ou, ele é verdade quando eu tenho pelo menos uma verdade. Quando que ele é falso, então? Quando eu tenho duas falsas. Beleza? Então, ó, aqui vai ser falso. E aqui, ó, também vai ser falso. Mateus fica quieto é falso. Ana é bonita também é falso. Beleza? Sabendo disso aqui, eu vou jogar o mesmo valor lógico que tiver aqui para lá para cima. Por quê? Tu vai lembrar do seguinte, ó. Mateus fica quieto. Tá de acordo ou tá diferente aqui embaixo? Tá igual, tá de acordo. Então eu vou colocar o valor lógico lá em cima também, ó. Beleza? Agora ele quer que isso aqui seja verdade. Pensa comigo. Conectivo C então, sendo que tu tem um falso na frente. O que tem que ser aqui no começo? Falso. Porque se eu coloco verdade, entra na veraficha que é falsa, tá vendo? E eu quero que ela seja o quê? Verdadeira. Então esse valor aqui tem que ser falso. Beleza? Sabendo disso, vamos olhar agora as alternativas, tá? Como que a gente vai responder isso aqui? Tu vai olhar o conectivo lógico e atribuir esses valores lógicos aqui, ó, nas alternativas. Beleza? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, conectivo ou, ó, tá vendo, ó? Conectivo ou, e tenho aqui também, ó, o conectivo e. Perceba que você tem uma vírgula aqui, ó, tá? É como se você tivesse uma proposição composta aqui e uma simples aqui. Juntando tudo tem uma proposição composta, tá bom? Vamos lá. Ana não é bonita. Tu sabe que Ana é bonita é falsa. Se ele está negando aquilo ali, aqui o valor lógico é o quê? Verdadeiro. Beleza? Mateus não fica quieto. Tu sabe que o Mateus fica quieto é falso. Tu está negando isso aqui, tá vendo? Tu está negando. Então aqui é o quê? Verdade. Né? Jorge fala. Jorge fala, tu sabe que é falso. Tá vendo aqui? Tá do mesmo jeito. Tu vai colocar então, ó, falso aqui. Como que eu vou responder agora? Pensa assim, ó, esse com esse aqui, no conectivo ou, tá verdade. Pelo menos uma verdade ele vai ser verdadeiro, correto? Mas quando eu junto essa verdade com esse conectivo e no falso, qual a resposta? Falso. Porque para ser verdade no conectivo e, teria que ser tudo verdade. Beleza? Tranquilo? Então aqui é falso. Vamos para a letra B agora. Mesma coisa de cima, ó. Ana não é bonita. Verdade. Conectivo e ele fala, Mateus não fica quieto. Igual lá de cima, tá vendo? Verdade também. E Jorge não fala. O Jorge fala é falso. Está negando. Então aqui é o quê? Verdadeiro. Perceba que você tem conectivo e com tudo verdade. Olhando a nossa tabelinha, 100% verdadeiro. Beleza? Então, ó, 100% verdadeiro. O nosso gabarito, então, é a letra B. Certo? É assim que a gente resolve esse tipo de questão. Achou a resposta, vai para a próxima. Não fica perdendo tempo para tentar achar se as outras dão ou não dá certo. Fez bonitinho aqui, achou a resposta, vai para a próxima. Não perde tempo. Legal? Beleza? Vamos embora, então. Próxima questão. Próxima questão, ele fala assim, ó. Considere falsidade a proposição 1 e verdadeira a proposição 2. Aí, ó, é o mesmo esquema da outra. Tá vendo que ele te dá
a valoração que ele está querendo? Então, tu vai ter que atribuir o mesmo valor que ele está te pedindo ali. Beleza? O que tu vai fazer? Vai colocar, vamos colocar. Vai ficar assim, ó. Considere falsidade a proposição 1, ó. Proposição 1, tu vai colocar que ela é falsa. E verdade a proposição 2, ó. Proposição 2, verdade. Vamos olhar para os conectivos lógicos e saber quando que é verdade, beleza? Vamos lá. Tu tem aqui, ó, se, então, beleza? E o outro de baixo, tu tem o conectivo ou aqui, ó. Certo? Tu tem um conectivo ou. Percebe comigo que quando ele fala que tu tem o se então e quer que seja falso, quem que tu vai lembrar? Vera Fischer, exatamente. Então, ó, o que vem antes do então é verdadeiro e o que vai depois ali, ó, falso. Sabendo disso, eu vou atribuir aqui embaixo. Tem o conectivo ou, eu quero que seja verdade. Tem que ter pelo menos uma verdadeira aí. Caio é investigador. Falso. Se aqui é falso, obrigatoriamente essa Mônica aqui, ó, é verdadeira. Certo? Sabendo disso, vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo que a gente fez na questão anterior. Vamos atribuir os valores lógicos e achar aqui o que é o quê? Verdade, que é o que ele está querendo. Certo? Vamos lá. Caio não é investigador. Tu vai atrás do Caio. Ó. Caio é investigador? É falso. Está negando. Ó. Ele não é. Então aqui é o quê? Verdade. Conectivo E. Ó. Mônica não é escrivã. É verdade, Mônica é escrivã. Está negando. Então aqui é falso. Conectivo E apresentou uma falsa, já dá falso. Certo? Então isso aqui é falso. Tu pode já eliminar a letra A. Ana não é auxiliar de papiloscopista. Ela é auxiliar, tá vendo? Ele está negando. Então aqui é o quê? Falso. Olha só a sacada. Aqui é falso e eu tenho conectivo E. Eu preciso olhar isso aqui? Não, porque para que seja verdade, tem que ser 100% verdade. Apresentou uma falsa, vou tirar e já vou para a próxima, beleza? Vamos lá. Ana não é auxiliar de papiloscopista. Mesma coisa, tá vendo aqui de cima? Mesma coisa. Então aqui também é falso. Conectivo E, já vou eliminar. Não pode ser. Beleza? Olha a letra D agora. Ana é auxiliar de papiloscopista. Aí, ó, tá de acordo, tá vendo? Aqui é verdade, ó. Conectivo E, Mônica é escrivã. Mônica é escrivã. É verdade. Verdade com verdade no conectivo E dá verdade. Então aqui, ó, gabarito é a letra D. Certo? Letra D de jeans, isso aí. Quem já teve aula comigo sabe que D é jeans, tá? Não de Deus. Não marca, nunca vai chutar, pelo amor de Deus. Ó, dica de prova, nunca chuta. Letra C de Cristo, D de Deus, de cara, sem nem tu saber. Hoje em dia, até para você chutar, você tem que ser inteligente. Tá? Até para chutar, existem técnicas, existem jeitos de chutar. É sério, tá rindo, mas é verdade. Muita gente hoje em dia, às vezes, vai chutar, aí o cara olha para cima, Deus me ajude, aí marca lá a letra D. Nem sabe por quê. O cara nem leu a questão às vezes, tá ligado? Isso é muito ruim, tá? Não façam mais isso, tá? Não façam. Não estou falando que vocês já fizeram, mas não façam, tá? Beleza? Vamos prosseguir. Próxima questão. Questãozinha da FGV. A FGV é uma banca bem legal. Vamos prosseguir. A próxima questão aí, ele fala assim, ó. Considere a afirmação. Se um animal não tem dentes, então não morde. Uma afirmação logicamente equivalente é... Aqui, ó, ele está te pedindo o quê? Logicamente equivalente... Ele quer equivalência lógica. Equivalência lógica de quem? Aí tu tem que olhar qual o conectivo que está acontecendo ali em cima. Qual o conectivo? Se, então. Aí, filho, tu tem que lembrar da equivalência lógica do se, então. Como é que tu faz a equivalência lógica do se, então? Da seguinte maneira. Tu vai lembrar assim, ó. Tu tem se A, então B. A equivalência lógica do conectivo se, então, são duas, tá? Tu tem que lembrar disso. Falou do se, então, duas equivalências lógicas, ó. Tem duas. Quais são as duas? A primeira é a contrapositiva. Quer dizer o quê? Tu volta negando tudo.
mantém o conectivo, volta negando tudo. Professor, não entendi. Funciona assim, ó. Tu vai escrever de trás para frente e vai negar todo mundo. E vai manter o conectivo. É a nossa contrapositiva. Como é que vai ficar então, ó? Se não B, então não há. É a contrapositiva, beleza? A segunda aqui, ó, ele fala o seguinte, que tu vai negar a primeira proposição, trocar o conectivo lógico pelo conectivo ou e vai manter a segunda proposição, tá? Então, ó, vamos fazer. Ele fala, nega a primeira, né? Troca o se então pelo conectivo ou e mantém a segunda. Exato. Aí, o que tu vai ter que lembrar? Essa é mais chatinha de tu lembrar, porque aqui tu volta negando todo mundo. Essa, para tu não se confundir quando estiver olhando lá na parte de negações lógicas, aí o que acontece? Tu vai lembrar desse nome aqui, ó. Tu vai lembrar do Neymar. Por que tu vai lembrar do Neymar? Porque tu vai negar a primeira proposição, vai trocar o conectivo se então pelo conectivo ou, que é a cabeça do Y aqui, tá vendo? E vai manter a segunda proposição. Certo? Ó, nega a primeira ou mantém a segunda. Tranquilo? Sabendo disso agora, da equivalência lógica, vamos responder essa questão. Como que vai ficar? Primeira coisa, tu vai olhar a contrapositiva. Tá vendo que tem um monte de si aqui, ó? Tu vai olhar a contrapositiva. Vamos lá. Quando você faz a contrapositiva, tu já sabe que o que está aqui no final, ó, vai vir para o começo o quê? Negando. Se aqui tem a negação, tu sabe que negação dá o quê? Afirmação. Certo? Então, eu vou olhar estrategicamente para ver onde está falando sobre morder, onde que morde. Correto? Vamos lá. Se um animal tem dentes, manteve, tá vendo aqui, ó, a ordem. Tu já pode eliminar, nem precisa perder tempo, ó. Se um animal não morde, opa, tu já sabe que ele o quê? Morde. Então, isso aqui também está errado, ó. Posso tirar, ó. Se um animal morde, legal, então tem dentes. Ele fala que aqui, ó, no começo, o animal não tem dentes. Então, aqui eu também tenho que virar a afirmação. O animal tem dentes. Se um animal morde, então tem dentes. Perfeito, né? Show de bola. Então, o gabarito é a letra C. Sem sofrimento, vamos para a próxima. Legal? Vamos que vamos. A próxima questão, ele fala assim, ó. Sexta questão. Todo parlamentar conhece bem a Constituição. É correto concluir que... Galerinha, toda vez que ele estiver falando sobre isso aqui, ó, esse concluir, e ele te der uma situação dessa, na verdade, ele quer que tu encontre a equivalência lógica. Tá? De quem, professor? Do todo? Aí que está o detalhe. Tu tem que lembrar do seguinte, o todo aqui, ó, ele pode ser reescrito com o conectivo se então. Tá? O todo, ele pode ser reescrito com o conectivo se então. E aí tu lembra, ó, se todo parlamentar conhece bem, ou, olha só o teu erro, tu colocar o se aqui e emendar todo mundo. Na verdade, vai ficar assim, ó, se é parlamentar, então conhece bem a Constituição. Tá? Vamos lá, o todo, tu pode trocar pelo se então. Como é que vai ficar isso aqui então? Vai fazer assim, ó, se é parlamentar, então conhece bem a Constituição. Reescrevendo isso daí vai ficar dessa maneira. Se é parlamentar, então conhece bem a Constituição. Escrevemos na metodologia do conectivo sem então. Agora ele quer que tu ache o quê? A equivalência lógica disso daí. Como que eu sei que é... Como que eu vou fazer agora? Veja que tem um monte de si aqui, tá vendo? Vou fazer a contrapositiva. E a gente já aprendeu na outra questão como que eu faço. Eu sei que o que está lá tem que vir para o começo o quê? Negando. Não é isso? Então eu vou olhar de novo estrategicamente essas questões. Ó, conhece bem a Constituição. Então vai ficar como? Não conhece bem a Constituição, não é? Então, ó, tu vai ter que acrescentar o não aqui, ó. Não conhece bem a Constituição. E agora a gente vem aqui e dá uma olhada. Olha só, se uma pessoa conhece bem a Constituição, tu já sabe o quê? Não conhece. Certo? Então, ó, corta.
Se uma pessoa não é um parlamentar, manteve a mesma ordem, então eu tenho que cortar isso aí também, beleza? Se uma pessoa não conhece bem a Constituição, tá batendo, tá vendo aqui? Não conhece bem a Constituição, então não é um parlamentar. É parlamentar, vai ficar como? Não é um parlamentar. Então a letra C também está o quê? Perfeita. Beleza? Tranquilo? FGV adora esse tipo de questão. Tá? Ela não coloca diretamente isso aqui. Ela coloca o C, então, aqui como um todo. Ele troca também, por exemplo, ele usa um qualquer e pede a negação disso daí. Aí tu tem que lembrar que o qualquer vale ao todo. Entendeu? Se ele fala assim, qualquer pessoa aqui sabe andar de bicicleta, ele te pede a negação lógica disso. Aí tu tem que lembrar dessa ideia, que o qualquer equivale ao todo. Entendeu? Aí tu tem que lembrar, eu tenho lá meus quantificadores lógicos. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada numa questão assim. Como que eu faço a negação de um quantificador todo? Beleza? Tranquilo? FGV ama esse tipo de questão. Certo? Vamos prosseguir então. Vamos lá. Próxima questão. A próxima questão, ele fala assim, as proposições P, Q e R a seguir referem-se ao ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. Outra questão que caiu aí na prova da Polícia Federal, tá? E aí ele fala, a gente dá as proposições, né? João e Carlos não são culpados, Paulo não é mentiroso, Maria é inocente. Considerando que não X representa a negação da proposição X, julguem o item a seguir. Aí ele te dá as proposições, Ele te dá duas proposições. Aqui, na verdade, acho que está escrito errado aqui no slide. Tem um C então aqui, Não é isso? E aqui também. Tem um C então aí, Agora, tá de acordo, né? Tá bonitinho. Bom, vamos lá. Tu já sabe que é o conectivo C então que está mandando na parada. Ele quer saber se tu sabe isso aqui, Equivalência lógica do C então. Contrapositivo e Neymar. Certo? Sabendo disso, o que eu vou fazer? Ele manteve o conectivo C então. Então eu já sei que eu vou usar quem? Contrapositiva. O que está no final vem para o começo, o quê? Negando. Vamos ver se está certo mesmo? Está negativo aqui, Tá vendo não R aqui? Quando ele vai para o começo, ele vai o quê? Positivo. Fechou. Aí tu vem pegar isso aqui, e vai fazer o quê? Jogar para o final, negando também, não é? Só que aí tem um detalhe. O detalhe aqui é o seguinte, Perceba que ele manteve o conectivo aqui, O conectivo E. Exato. Aí, ele tinha que ter feito a negação lógica do conectivo E. Como que eu faço a negação lógica do conectivo E? Da seguinte maneira. Dá para escrever aqui, Tu tem assim, A e B. E você quer a negação dele, tá? Como que eu faço a negação lógica do conectivo E? Tu vai trocar o conectivo E pelo conectivo OU e vai negar geral. Beleza? Troca o conectivo E pelo conectivo OU, nega todo mundo. Olha isso. E vira OU e aqui, nega todo mundo. Põe o A e o não B. Certo? Se eu quisesse fazer a negação lógica do conectivo OU, por exemplo, estou aqui, A ou B. Se eu quiser fazer a negação lógica do conectivo OU, eu vou trocar o OU pelo conectivo E e vou negar todo mundo também, tá? São as chamadas leis de Morgan. Beleza? Então, vou trocar pelo E e vou negar geral. Essa é a negação lógica desses dois conectivos, tá? Um troca pelo outro e nega geral. Só sabendo disso aí, tu já viu que a questão está o quê? Errada. Ele não trocou, ele não fez a negação. Ele apenas jogou para o outro lado. Ele negou, tá vendo aqui, as proposições, ele nega, tá? Não Q ficou Q, P ficou não P. Mas ele não trocou o conectivo lógico. Tranquilo? Então essa questão está errada. Certo? Vamos lá. Vamos prosseguir. Próxima questão. Ele fala assim, leia a frase a seguir.
qualquer pessoa sabe andar de bicicleta. A afirmação que corresponde à negação lógica dessa frase é... Olha, eu acabei de falar para vocês, né? Eu falei lá da banca FGV. Só que tem um detalhe, a VUNESP, ela está mudando um pouco as características dela. Do final do ano passado para esse ano, ela está mudando muito. Tanto no raciocínio lógico, quanto na matemática também, tá? A mentalidade, a maneira que está sendo cobrada, está ficando um pouco mais inteligente. Que é justamente o que a FGV faz. A FGV, as questões não são difíceis, são inteligentes. Ela faz você só pensar um pouco, tá? Mas não são questões difíceis. E a VUNESP está praticamente copiando, digamos assim, mais ou menos o estilo da VUNESP, da FGV. Beleza? Então, olha só o que ela fez. Ela está pegando aqui, ó, o qualquer, tá vendo aqui? E pediu para você qual que é a negação lógica disso aí, ó. O qualquer, ele equivale ao quantificador todo. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, o todo. Certo? Então, ele fala assim, ó, toda pessoa sabe andar de bicicleta. E ele quer a negação lógica disso. Como que eu vou fazer? Tu vai lembrar desse mnemônico aqui, ó, desse bizu. Tu tem o todo, tá? E eu faço a negação dela, desse quantificador aqui, ó, usando o PEA mais não. Vai ficar assim, ó. PEA mais não. Professor, mas o que é esse PEA aí, ó? O PEA são os outros quantificadores que a gente tem. Aqui, ó, é o pelo menos 1, tá? Existe 1 e o algum aqui em cima. Beleza? Mais a partícula não aqui, ó, para dar a ideia da negação, tá? O todo, quantificador universal afirmativo, eu vou negar com quem? Quantificadores particulares negativos, certo? Negação do todo, PEA mais não. Aí tu deve estar se perguntando como que é a negação do nenhum, né? O nenhum, tu vai fazer da seguinte maneira, ó. O nenhum, tu vai negar o nenhum, apenas com PEA. O nenhum é um quantificador universal o quê? Negativo. Então, tu não pode negar um negativo com outro negativo. Então, tu vai pegar lá, que é esse bizu aqui, ó, do PEA mais não, e usar apenas o PEA. Quem que é o PEA? Pelo menos 1, existe 1 e o algum. Certo? Sabendo disso, outro detalhe, tem muitas pessoas erram esse tipo de questões assim, porque quando fala do todo, acha que a negação do todo é o nenhum. E não é, pelo amor de Deus. Nunca neguem o todo com o nenhum. Fechou? Beleza? Então, ó, sabendo desse bizu, vamos olhar agora estrategicamente as questões. Ele quer a negação. Se ele quer a negação, tu já sabe que esse todo aqui não tem nada a ver na questão. Então, eu já posso, ó, eliminar. Apenas uma pessoa sabe andar de bicicleta. Pô, nada a ver isso aqui, né? Não faz nem sentido estar aqui na questão. Pelo menos uma pessoa não sabe andar de bicicleta. Parece que a gente encaixou, né? Parece que tá legal, ó. Tu tem o pelo menos e tu tem a partícula não. Tá lá no PEA mais não, tá vendo lá? Mas vamos olhar as outras para ver se dá certo ou não. Pô, ninguém sabe andar de bicicleta, as crianças não sabem andar de bicicleta. Não faz sentido também? Esse nenhum é como se fosse aquele nenhum ali, né? Então, realmente, a nossa resposta é quem? A letra C. Pelo menos uma pessoa não sabe andar de bicicleta. Professor, essa questão é da GPAL desse ano, né? Sim. É. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Pega o bizu, ó. Negação lógica de quantificadores lógicos. Todo, PEA mais não, nenhum, PEA. Certo? Vamos para a próxima. Outra questão da FGV aí, ó. Um gerente disse a seus subordinados: todos que atingirem as nossas 3 metas anuais serão promovidos. O ano acabou. Se o gerente cumpriu, o ano acabou, o gerente cumpriu a promessa, né? E Pedro é um dos seus subordinados. Pode-se deduzir logicamente que. Vamos lá, como é que tu vai fazer isso daí? Olha só o que ele está falando. Ele falou assim, ó, todos que atingirem as nossas 3 metas anuais serão promovidos. Certo? Ele quer que você deduza logicamente alguma coisa disso daí. O que ele está te pedindo, na verdade? A equivalência lógica.
tá? Como que tu vai fazer? Percebe que o todo eu posso trocar pelo se então? Lembra que a gente já fez uma questão desse jeito? Esse todo aqui, ó, eu posso trocar ele pelo se então. E esse cara aqui, ó, o Pedro, é um dos subordinados do gerente aqui, que ele cumpriu a promessa, certo? Como que a gente vai fazer então? Eu posso escrever assim, ó, se atingir as nossas 3 metas, então será o quê? Promovido, correto? Estou traduzindo para o se então. Se atingir as nossas 3 metas, então será promovido. Beleza? Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou atrás da equivalência lógica. Olha isso. Vou escrever aqui para ficar mais simples, ó. Se atingir, né, as nossas 3 metas anuais, então será promovido. Beleza? Vamos lá, equivalência lógica. Vou pegar o que está lá, trazer para cá negando com a contrapositiva. Lembra? Volta negando tudo. Como é que eu vou fazer então? Será promovido. Vai ficar não será promovido. Certo? Não será promovido. Vamos olhar agora estrategicamente. Se Pedro foi promovido, tu já sabe que ele o quê? Não foi promovido. Então, ó, posso eliminar. Se Pedro foi promovido, e aí? Ele não foi, né? Vamos cortar também. Se Pedro não foi promovido, legal, então ele não atingiu pelo menos uma das nossas 3 metas anuais. E agora? Não sei, vamos segurar a onda. Vamos para a letra D agora. Se Pedro não foi promovido, tá igual, ó, pode ser uma dessas duas. A gente precisa ver o final. Então ele não atingiu nenhuma das nossas 3 metas anuais. Vamos ver. Se Pedro não atingiu nenhuma das nossas metas, nada a ver, né? Porque ele manteve a mesma ordem, tá vendo ali? Então, eu posso cortar. Ficamos entre letra C e letra D. Qual que é a resposta correta? FGV, galera. É banca inteligente. FGV. Qual que é o quantificador lógico que está sendo usado? Tá. O C, então, eu estou usando aqui o nosso conectivo. Qual o quantificador lógico que a gente usou? O todo. Qual que é a negação lógica do todo? Pé mais não. Aí, sabendo disso, ó, tu tem pelo menos um e um nenhum. Qual que tu usa? Pelo menos um. Entendeu? Tu não vai poder negar nunca o todo com nenhum aqui, ó. E aí fica, nosso gabarito é a letra C. Beleza? Uma questãozinha um pouquinho mais trabalhosa, não é difícil, tá? Mas fez você pensar um pouco. Te deixou numa dúvida para você ficar, né, sem saber o que fazer. E aí você só tinha que lembrar do quantificador que foi usado e lembrar de quem? Dessa criança aqui, ó. FGV, tá? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Tranquilo? Dúvidas? Vamos embora. Próxima questão. Ele fala assim, ó. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação. Vou para a Colômbia e participarei de um congresso. Né? Vamos lá. Primeira coisa que tu tem que fazer. Ele quer a negação lógica de qual conectivo lógico? Aí tu tem que olhar. O conectivo E. Certo? Aprendemos já como é que eu faço a negação lógica do conectivo E. E vira ou e nega geral. Lembra disso? E vira ou e nega geral. Então o E aqui, ó, vira ou e eu vou negar todo mundo. Ele foi para a Colômbia, ou seja, ele não foi para a Colômbia, correto? Ó, mas antes de negar todo mundo, dá uma olhada estrategicamente nas questões e tudo que não tiver o E ou conectivos diferentes, do ou aqui, ó, com exceção de um, que é o se então, você corta. Por exemplo, vamos para a primeira aqui, ó. Se então, tá vendo? Mantém, tá? Voltar, olha, conectivo E, ó. Tu já sabe que o E vira ou, tu já pode eliminar, certo? Isso aqui é olhar estrategicamente as questões, beleza? Se então, você pode manter. Não vou, ó, conectivo E aqui de novo, ó. Pode cortar. E aí agora tu tem o conectivo OU, ó. Olha só, conectivo OU, mantém o conectivo OU. Como você achou o conectivo OU,
vai direto nele para olhar se a questão está correta. Se não tiver, aí por isso que eu deixei os dois sim então aqui, que eu vou te mostrar uma outra situação. Tá bom? Vamos lá. Vou para a Colômbia, vai ficar como? Não vou para a Colômbia, correto? Tá perfeito aqui, ó. Não vou para a Colômbia. Aí ele fala assim, ó, participarei de um congresso. Não participarei de um congresso. Também está correto, ó. Tá vendo? Então a gente achou o nosso gabarito. É a letra E. Certo? Achamos o gabarito. Professor, mas por que você deixou então os dois sim então? Pelo seguinte fato, ó. Pensa comigo da seguinte maneira. Ele está te pedindo a negação lógica do conectivo E, correto? A negação lógica do conectivo E vira o ou. Mas, se eu não tiver, existem questões assim, o VUNESP está trazendo assim também. Se eu não tiver a resposta com conectivo ou, eu vou ter a resposta com conectivo se então. Tá? Se então. Sabe por quê? Porque o se então aqui, ó, é a equivalência lógica do conectivo ou. Olha que massa isso aqui, ó. Aí, professor, eu não entendi como é que faz isso daí não. Simples. Tu sai do se então, ó, e vai, a tua equivalência aqui embaixo, tu usa quem? O Neymar, tá vendo aqui? Tu usa o Neymar. Para você voltar, elas não são equivalentes? Então daqui para cá é igual, daqui para cá é igual, e essas duas aqui também são iguais. Equivalência lógica, tudo igual aqui, ó. Tá? Você foi com o Neymar, como que você faz para voltar? Usa o Neymar também. A mesma coisa, foi com a contrapositiva, para voltar como é que você faz? Usa a contrapositiva. Beleza? Por isso que eu deixei esses dois camaradas aqui, ó. Porque se não tivesse o conectivo ou aqui, aí ele queria que tu soubesse essa parada aqui, ó. Que você vai, mas você também volta. E como é que tu faz? Usa o Neymar para ir e para voltar. Fechou? Beleza? Pega essa ideia aqui, porque isso aqui tá caindo. Tá? Tá caindo, inclusive eu acho que caiu na prova da Polícia Civil também que teve aí. Recentemente teve uma questão parecidíssima com isso aqui. Tá? Então pega essa ideia. Sabendo disso, vamos eliminar porque, na verdade, a gente já achou a resposta, mas era só a título de aprendizagem, beleza? Fechou? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão do CESP aí, ó. Olha o que ele fala. A respeito da lógica proposicional, julgue o item que se segue. A negação da proposição, se o fogo for desencadeado por curto-circuito no sistema elétrico, será recomendável iniciar combates às chamas com extintor à base de espuma. É equivalente à proposição. Olha isso. O fogo foi desencadeado por curto-circuito no sistema elétrico e não será recomendável iniciar o combate às chamas com extintor à base de espuma. Ele quer que tu faça quem? A negação lógica do conectivo se então. Tá vendo aqui, ó? Tu tem o conectivo se então, ó. Se, aí a vírgula, então, ó. Essa vírgula aqui é o teu se então, tá? Ele quer que tu faça a negação lógica disso. Como que é a negação lógica do se então? Tu vai lembrar assim agora. Tu tem assim, ó. Se A, então B. Eu quero a negação lógica. Tá? Eu quero a negação lógica do se então. Tem duas situações, ó. Tu pode lembrar assim, ó. Mantém e nega, ou tu lembra do mané, tá? Ou tu lembra do mané. Beleza? Quem que é isso aqui? Mantém e nega. Mantém a primeira proposição, troca o conectivo se então pelo conectivo e nega a segunda proposição. Beleza? Então, ó, tu vai manter a primeira, beleza? Trocar pelo conectivo e negar a segunda proposição. Sabendo desse bizu aqui, vamos olhar estrategicamente agora para a questão. Primeira coisa que tu tinha que olhar aqui, ó, nessa questão, o conectivo lógico, correto? Tu vai atrás do que ele fala aqui, que é a resposta. Tu já vai de olho assim, ó. Vamos olhar o conectivo lógico, ó. Ele fala, ó, o fogo foi desencadeado por curto-circuito no sistema elétrico e tal. Conectivo E, ó. Bateu, tá vendo? Por enquanto está perfeito. Agora tu precisa ver se ele está fazendo o quê? Mantendo ou negando a segunda. Tá? Tu tem que ver isso aí, ó, para ser estratégico. Tu escolhe um dos dois, ou um ou outro para ser mais rápido. Vamos lá. Ele fala que o fogo, ó, foi desencadeado por curto-circuito. Ele manteve, tá vendo? Ó? O fogo foi desencadeado por curto-circuito. Manteve, perfeito. Agora vê se ele nega a segunda. Vamos lá. Cadê? Será recomendável iniciar o combate às chamas com extintor? Não será recomendável iniciar. Pô, perfeito então, né?
Ele negou a segunda. Então essa resposta está o quê? Corretíssimo. Tá? Então aqui, ó, está corretíssimo. Beleza? Tranquilo? Negação lógica do conectivo sem então. Uma questão, ó, que, pô, muita gente tem medo da banca CESP. Mas, se você olhar, as questões da banca CESP também não são difíceis, tá? Sempre dá para você ter um olhar estratégico nelas. Fez isso, acabou. Beleza? Sem sofrimento. Vamos para a próxima. Vamos lá. Próxima questão, ele fala assim, ó. Considere a seguinte afirmação. Todo funcionário público é concursado. A alternativa que apresenta uma negação lógica dessa afirmação é, pô, já até vimos, né, como é que a gente faz a negação lógica desse quantificador. Qual que é o quantificador? Todo. Tu quer a negação lógica dele aqui, ó. Como é que eu faço? Já pegamos o bizu. PEA mais não, lembra disso? Então, ó, para eu fazer, eu tenho que fazer PEA mas não. Só sabendo disso, eu vou olhar estrategicamente as questões agora. Quer ver? Olha que legal. Todo tu vai negar com nenhum? Nunca. Então, ó, tu já pode cortar essa e essa, tá vendo aí? Não existe funcionário público que não é concursado. E aí? Ah, professor, estou na dúvida. Tá, pula para a próxima então. Existe funcionário público que não é concursado. Tá dentro do PEA, mas não? Tá, não tá? Ó. Existe, mas a partícula não, ó. Existe, mas e quem? O não, ó. Tu já achou? Já achou, não já? Então, essa aqui tu tira e essa aqui tu tira. Aqui tu tira porque tem um todo. E aqui não tem nada a ver, ó. Não existe funcionários públicos que tem nada a ver com a questão, tá? Ele nem usou quantificador lógico, se for parar para ver. Tá? Vamos lá. Então, aqui o nosso gabarito é a letra D. Certo? Negação lógica do todo, PEA mais não. Sabendo disso, olha estrategicamente, elimina tudo aquilo que não tem nada a ver e vai embora. Muitas das vezes, como foi o nosso caso aqui, ó, já surgiu quem? A nossa resposta. Tá? Isso acontece sempre. Vamos para a próxima. Uma afirmação que seja logicamente equivalente à afirmação. Se Luciano e Rafael se prepararam muito para o concurso, então eles não precisam ficar nervosos. De novo, equivalência lógica, né? Logicamente equivalente aqui, ó. Equivalência lógica de que conectivo? C, então, ó. Conectivo C, então. Perceba que a maioria das respostas começam com o conectivo C, então. Então, eu vou de cara olhar quem? Contrapositiva. Quem está no final vem para o começo, negando, tá? Então, eles não precisam ficar nervosos. Negação da negação, que vai vir para o começo, dá o quê? Afirmação. Ou seja, eles precisam ficar nervosos. Só sabendo disso, olhe estrategicamente de novo para as questões, tá? Eles precisam ficar nervosos. Vamos lá. Luciana se preparou para o concurso e Rafael não se preparou. E aí? Tá meio estranho, não tá separado aí? Tá meio estranho. Ah, professor, tô na dúvida. Tá, vamos lá. Só que tu tem que reparar o seguinte, ó. Eles precisam ficar nervosos. Tem alguma coisa que fala que eles precisam ficar nervosos aqui no começo? Não tem, né? Então eu já posso eliminar, ó. Porque vai ficar, se eles precisam ficar nervosos, então, alguma coisa. Tá bom? Vamos para a próxima aqui, ó. Se Luciano e Rafael precisam ficar nervosos, até agora está perfeito. Então, eles não se prepararam muito para o concurso. Vamos ver o que está escrito ali agora. Se Luciana e Rafael se prepararam muito para o concurso, ou seja, eles não se prepararam. É o que vai para o final, correto? Então, aqui, ó, tem um não, ó. Não se prepararam muito para o concurso. Se Luciano e Rafael precisam ficar nervosos, tá ok, que é o que a gente viu lá. Então, eles o quê? Não se prepararam muito para o concurso. Perfeito, né? Gabarito, então, a letra B. Achou? Vai para a próxima.
Certo? Não fica batendo cabeça nas outras alternativas. Se tu tem certeza, vai para a próxima questão. Ganha tempo. Tá? Ganha tempo. Próxima. Próxima questão, vamos embora. Ele fala assim, ó. Uma afirmação que corresponda à negação lógica da afirmação. Pedro atribuiu o amor e Pedro colheu felicidades. Pô, ele quer o quê? Negação lógica de qual conectivo? Tu já viu qual que é a ideia comigo, né? Ó, ele quer a negação lógica de qual conectivo? Conectivo E. Negação lógica, conectivo E vira quem? Ou. E eu vou negar geral, né? Então, ó, vira ou e eu nego todo mundo. De novo, antes de negar, eu vou olhar as alternativas e vou deixar apenas quem tem o se então e o conectivo ou. Certo? Vamos lá. Pedro não distribuiu amor ou, vou deixar, letra B, ó, conectivo E aqui, tá vendo? Posso cortar. Letra C, também posso cortar, ó, não distribuiu amor e. Letra D, C então, posso manter. E a letra E aqui, ó, corto também. Então eu cortei letra B, letra C e letra D. Só olhando o conectivo lógico. Apenas isso, sendo estrategista para não ficar perdendo tempo. Só olhando o conectivo lógico. Fiquei entre o sim, então, e o ou. Qual que eu vou olhar? O ou, né? Que eu sei que é a minha resposta. Caso contrário, eu tenho que olhar a equivalência dele. Vamos lá. Pedro distribuiu amor. Ou seja, Pedro não distribuiu amor. Está perfeito até agora. Pedro colheu felicidades. Ele não colheu felicidades. Então, o nosso gabarito é quem? Letra A. Fechou? Legal? Vamos para a próxima. Ele fala assim, ó. Dada a disjunção exclusiva, aí ele fala assim para você, ó. Ou Carlos é advogado, ou Luiz é professora. A sua negação será... Vamos lá. Ele quer a negação lógica, tá vendo aqui, ó? Negação de qual conectivo? Ele fala para você, disjunção exclusiva ainda. Ele ainda te ajuda, né? É o conectivo ou. E aí você tem que lembrar como que faz o quê? A negação lógica do conectivo ou. Tu vai lembrar da seguinte maneira, ó. Ou A ou B, né? E eu quero a negação lógica dele. Basta você transformar no conectivo C e somente C, sem negar ninguém. Só isso. Só isso. É simples assim, ó. Negação lógica do conectivo ou. Como é que fica? Vira C e somente C, sem negar ninguém. Acabou. Só isso. Sabendo disso aqui, ó, coisa simples, nós vamos olhar quem? Onde está o C e somente C. Certo? Letra A, conectivo C, então, posso cortar, ó. Letra C, letra B, de novo, conectivo C, então, também posso cortar. Letra C, C e somente C, ó. Agora tu tem que ver se não tem outra. Tem outra aqui embaixo, ó. Na letra E, tá vendo aqui, ó? Tem outra. Só que aí tu tem que ver se está negando ou não. Se negou, tá errado, tem que manter. Beleza? Vamos lá. Na letra C, Carlos é advogado. Manteve? Manteve, né? Luísa é professora. Manteve também. Então, a gabarito é a letra C. Certo? Tranquilo? Vamos que vamos. Sente comida? O pessoal quer almoçar, cara. É. Matar o pessoal de fome também não é a nossa função. O pessoal tá na pegada, ninguém almoçou. Batidão, né, pô? Hã? Sim, é. Conhecimento, né? Mas tá acabando, relaxa, já já vai ter almoço. Vamos lá, próxima questão. FGV novamente. Considere verdadeiras as afirmações feitas por Adelson. Aí ele fala aqui as 4 afirmações. 4? 3, né? Vejo TV ou leio. Bebo cerveja ou não vejo TV. Ponho óculos ou não leio.
Sabe-se que ontem Adelson não pôs o óculos. É correto concluir que é Adelson. Vamos lá, como é que tu vai fazer isso daí? Tu vai fazer da seguinte maneira, ó. Toda vez que, nesse caso, a questão ela está te dando a valoração. Olha o que ele fala aqui, ó, considera verdadeira. Mas tem uma questão que a gente vai responder daqui a pouco, que tu vai ter que lembrar de um bizu. Toda vez que uma questão nesse estilo aqui, de argumentação lógica, implicação lógica, não te der valoração, será sempre verdadeira. Beleza? Presume-se que tudo é verdade. Nesse caso, ele fala para você, ó, considere verdadeira. Tá bom? Vamos lá. Então, se eu sei que tudo é verdade, sabe-se que ontem, o quê? Adelson não pôs o óculos, então isso aqui é verdade. Certo? O resto, tudo também é verdade. Ó. Ele quer que seja verdade. Como que eu vou fazer? Ele não pôs o óculos, é verdade. Você vai atrás, ó. Ele pôs o óculos, aqui tem que ser o quê, então? Falso. Não é? É o contrário do que está aqui, ó. Ele está negando. Ó. Então, aqui é falso. Para que isso aqui seja verdadeiro, o ou aqui, ó, aqui tem que ser o não leio, tem que ser o quê? Verdadeiro. Certo? Verdadeiro. Vamos lá, vamos para cima agora. Não leio. Lá na primeira ele fala que ele lê, ó. Não leio é verdadeiro. O leio é o quê? Falso. Conectivo ou, aqui tem que ser obrigatoriamente o quê? Verdadeiro. Vejo TV é verdadeiro. Não vejo TV, está negando, é falso. Conectivo ou, novamente, tem que ser verdade, obrigatoriamente isso aqui tem que ser verdade. Aí, eu vou olhar as alternativas de acordo com o que está lá em cima. Certo? Vamos lá. É correto concluir que Adelson, ele leu. Leu aqui é o quê? Falso, tá vendo? Então, eu vou colocar falso aqui, ó, mas presta atenção que eu tenho um conectivo E. Não preciso nem olhar, vou descartar já. Não bebeu cerveja. Cadê? Bebeu cerveja é verdadeiro, não bebeu é o quê? Falso. Conectivo E, não vou perder tempo, vou para a próxima. Não pôs os óculos. Verdade, tá vendo aqui, ó? Verdade. Conectivo E, não bebeu cerveja. É falso, porque ele bebe cerveja é verdadeiro. Então, ó, é falso. Conectivo E, não pode ser verdade isso daí. Leu, falso. Já vou descartar porque é o conectivo E. Sobrou para mim, então, letra E. Sem sofrimento, beleza? Tranquilo. Vamos para a próxima questão. Dúvida, gente? Tranquilo? Legal. Vamos para a próxima. Deu a letra essa daí, de estamos quase terminando para comer. Ó. Falso ou verdadeiro? Isso é verdade. 100% verdade. Isso é 100% verdade, está quase acabando. Faltam mais duas. Vamos lá, vamos lá. Não morram ainda, resistam. Né? Combate difícil, né? Na hora de jogar lá vai ser bem fácil. Vamos que vamos. Vamos lá, próxima questão. Considere as seguintes afirmações. E aí ele te dá 4 afirmações, né? E ele fala, sabe-se que a afirmação 1 e 4 são falsas, então tu tem que escrever. 1 e 4 aqui, ó, é falso. Aqui é falso. E a 4 aqui também é falso. E a 2 e a 3 são verdadeiras. Então aqui é verdadeiro e aqui também é verdadeira, tá? Aí ele fala, sendo assim, é logicamente verdadeira a alternativa. Acabamos de fazer uma questão parecidíssima com essa daqui, tá? Questões de implicação lógica, argumentação, valoração lógica, que é uma coisa que cai muito hoje em dia nas provas, tá? Como é que tu vai fazer? Vamos olhar os conectivos e de acordo com o que está falando a valoração dela. A primeira, conectivo ou aqui, tá vendo? Ele quer que isso aqui seja falso, não é? Quando que o ou é falso? 2 falsos. 2 falsos. Tudo for falso, né? Então, ó, aqui é falso. A de baixo, conectivo E aqui, ó. Exato, tudo verdade. A próxima 3 aqui, ó, conectivo ou. Ele quer que seja verdade. Eu não consigo definir ainda. Não consigo, certo? Eu preciso ter pelo menos uma verdade. Nesse caso eu não consigo definir. Vamos para a última. C, então. Ele quer que seja falso. Quando que o C, então, é falso? Isso, verdade falso. Vera Fischer. Exatamente, Vera Fischer. Aí agora eu vou valorar aqui em cima. Com certeza vai ter alguma coisa falando. Tá bom? Vamos lá. Bernardo é diretor. Tem alguma coisa sobre ele? Não.
Mas tem aqui o Elivaldo, né? Elivaldo não é segurança. Elivaldo não é segurança. Aqui é falso. E aqui é verdadeiro. Aí agora a gente vai usar aqui embaixo, ó. Certo? Vamos lá. Dinorá é cantora. Dinorá não é cantora, é verdade. Está negando aqui é o quê? Falso. Conectivo ou. Agnes é atriz. Falso aqui também, tá vendo? Então, falso. Não pode ser. Conectivo ou tem que ter pelo menos uma verdade. Vamos lá. Agnes é atriz. Agnes é atriz. É falso, ó. Qual conectivo? C, então. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Se só existe um caso que o C, então, é falso, que é Vera Fischer, quando eu tenho falso aqui no começo, eu preciso saber o final? Não. Obrigatoriamente isso aqui vai ser o quê? Verdadeiro. Eu não perco tempo e vou para a última questão para vocês poderem comer. Ah, moleque, olha aí. Tá vendo? Falei, pô, não estava mentindo, não. Todo mundo entendeu essa sacada? Se no conectivo C, então, eu souber a valoração do que vem antes do teu então, que é o meu antecedente, e ele for falso, obrigatoriamente vai ser verdadeiro isso daí. Beleza? Tranquilo? Pega esses bizu aí que sai para a prova, ó. Uma mão na roda. Vamos lá. Estou vendo até carinha de felicidade agora. Nossa, é a última questão, graças a Deus. O professor não para de falar, pelo amor de Deus. Essa 18ª questão é o que é o bizu que eu quero mostrar para vocês na parte de argumentação lógica, tá? Funciona da seguinte maneira, ó. Ele fala só assim, ó, considere as afirmações. Ele te dá uma porrada de afirmação aqui e fala assim, ó, a partir dessas afirmações é correto concluir que... Ele não fala mais nada. Ele só quer que tu conclua alguma coisa, tá? Como é que tu vai fazer? Toda vez que tu estiver trabalhando uma questão de argumentação lógica e ele não te der valoração, presume-se que tudo é verdade, tá? Então eu vou escrever aqui para vocês, ó. Não tem valoração na questão, tudo é verdadeiro. Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, tu vai atrás da tua proposição simples. Por quê? Porque, na verdade, tudo, quando você acha a proposição simples, você consegue valorar todos os argumentos. Não teve a proposição simples, o que tu vai fazer? Tu tem o segundo passo. Esse segundo passo aqui, você vai atrás do conectivo lógico E. Conectivo lógico E. Por que o E? Exato. Porque para o conectivo E ser verdade, tudo tem que ser verdade. Então, tu também consegue valorar, certo? Ah, professor, e se de repente não tiver isso daí, o que eu faço? Não tem nada. Aí, tu vai ter que fazer o teste lógico nos conectivos para saber quando que eles são verdades. Tá bom? Aí, ó, só que é uma coisa que tu vai ter que aprender comigo no nosso curso regular. Porque não dá para eu explicar agora, tá bom? Mas eu quero que tu entenda esse bizu aqui pelo menos. Tu vai fazer o teste lógico. Vai fazer o teste lógico nos conectivos, né? Bota aqui conectivos, ó. Certo? Teste lógico nos conectivos. E aí, quando você estiver estudando comigo lá no curso regular, vocês vão entender como que a gente faz esse teste lógico aqui, como que a gente acha a resposta, tá? Vamos lá. E tu vai resolver de baixo para cima o argumento. Resolve de baixo para cima, beleza? Vamos lá. Tudo é verdade. Então, você já sabe que isso aqui tudo é verdadeiro, ó. Beleza? Primeiro passo, proposição simples. Olha o argumento e vê onde tem uma proposição simples. Professor, como que é essa proposição simples? Não tem conectivo lógico. Basta você olhar, ó. Olha que lindo aqui pra gente, ó. Achamos uma, tá vendo aqui, ó? Achamos aqui, ó, proposição simples. Bateu o nosso bizu. O que eu faço agora? Valoro de baixo para cima. Vou valorar aqui, ó. De baixo para cima. Outra sacada de prova. Tá vendo aqui, ó, que ele fala assim, ó, Débora não é faxineira, Ana é costureira, César não é servente, e assim vai indo, que ele fala somente de uma pessoa. Quando você for valorando aqui, ó, tu já pode ir eliminando nas alternativas, para tu ganhar tempo, tá? Ele não está envolvendo conectivos lógicos. Então, a partir do momento que você vai valorando, já vai eliminando aqui, ó. Tu ganha um puta de um tempo e tu, às vezes, nem precisa valorar todo o argumento. Quer ver? Vamos lá. Francisco é mecânico, tu vai atrás dele, ó. Francisco não é mecânico, tá vendo aqui? Isso aqui é falso, né? Tá negando que tá ali, ó. Falso. Vamos ver o Francisco. Ele fala do Francisco? É óbvio que não, né? Tá muito fácil aqui, ó. Tá na proposição simples. Ele deve falar de alguém que tá nesse meio doido aqui, ó. Falso. Aqui, ó.
Se então, tu quer que isso aqui seja verdade, tem que ser quem aqui? Falso. Por quê? Se eu coloco o V, vai ficar Vera Fischer e ela é falsa. Certo? Vamos lá. Eu vou atrás agora da Eliana. Onde que ele fala da Eliana? Letra D. Ela é cozinheira? Não. É falso. Então eu já elimino a letra D. Pegaram a sacada? Para tu ganhar tempo? Vamos lá. Vamos ver para cima. Ela é cozinheira? É falso. Então, tá de acordo. Ó. Ela é cozinheira. Falso também. Ó. Se então, aqui ele quer que seja verdade, tem que ser falso. Débora não é faxineira. Vamos atrás da Débora. Débora não é faxineira, tá vendo? Falso também, correto? Então, ó, elimina a letra A também. Vamos subindo. Débora não é faxineira, tá de acordo. Ó. Falso. Quer que seja verdade com o conectivo C, então, falso também. César é servente. Vai atrás do César. Letra C, ó. César não é servente. Tá negando que tá lá em cima, tá vendo? Então, isso aqui é o quê? Verdade. O gabarito é a letra. Preciso valorar o restante? Não. Não gosto de ficar sofrendo, pô. Certo? Beleza? E aí, ó. Acabamos, então, tá? A nossa revisão aí, o nosso aulão beneficente como um todo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o pessoal que também está online tenha gostado. Tá? E a gente vai estar lançando, eu vou estar lançando aí junto com o curso Êxito. O professor Nishimura falou que ele estava gravando os cursos e tal. O meu curso de raciocínio lógico, ele já vai estar sendo lançado, tá? Agora em breve no site do curso Êxito e tal. Só dá uma olhada na rede social. Eu também vou estar postando. Não sei se todo mundo me segue ou não, mas tem o pessoal do online também, pode seguir, pode aproveitar as dicas e etc, tá? E é isso daí.